Pix da empresa para pessoa física. Responde comigo aqui, ó. Pode ou não pode? A verdade que quase ninguém explica e eu vou falar exatamente nesse vídeo para você. Bom, para você que chegou até aqui, meu nome é Alan Campione, eu sou contador, especialista em planejamento tributário e esse assunto, como envolve dinheiro, imposto e risco fiscal, vamos direto ao ponto. Mas não se esquece de deixar um like e já se inscrever no nosso canal. O que o banco permite e o que a Receita exige, tá? Do ponto de vista do banco, tá? Nada impede de você fazer um Pix. Você pode acessar normalmente a sua conta física, jurídica e fazer o Pix para onde você quiser, tá? Seja de conta para pessoa jurídica, para física, de física para jurídica, o banco ele não bloqueia, não te pergunta nada. Inclusive não gera nenhum alerta imediato, tá? Mas para a contabilidade, para a Receita Federal, esse dinheiro ele só pode sair de duas formas específicas, tá? Você entendeu a diferença? Que existe formas, o banco permite, mas a lei tributária exige que o formato seja correto. Isso são coisas completamente diferentes. Os dois papéis que você exerce na sua empresa, tá? Quando você tem uma empresa, por exemplo, você exerce dois papéis nela. O primeiro como trabalhador da empresa, ou seja, como se você fosse um funcionário, e o segundo é como sócio ou dono do próprio negócio. Cada papel ele tem uma forma correta de receber o quê? O seu dinheiro aí perante a empresa. E deixa eu te explicar esses dois. Da primeira forma, é conhecido como prolabore. O prolabore ele funciona como um salário daquilo que você exerce. Então ele vai ter provavelmente um valor fixo definido previamente entre os sócios ou entre você mesmo, tá? E normalmente ele é pago todo mês. E esse valor ele sofre o quê? Com o INSS e pode ter inclusive a incidência do imposto de renda, tá? Esse é o jeito correto e formal da maioria das pessoas de transferir dinheiro de pessoa jurídica para pessoa física, tá? Isso é regular, isso é documentado, está tudo dentro da lei. A segunda forma é a distribuição de lucros, tá? É aqui que você entra como sócio da empresa. Talvez você não exerça nenhum trabalho, você está ali como sócio investidor, por exemplo. E o lucro é o resultado do que sobra da sua empresa, ou seja, depois de pagar os custos, os impostos, o próprio prolabore, a sua empresa teve o lucro. Esse valor ele pode ser transferido para a pessoa física do sócio. E presta atenção nesse detalhe importante, tá? Quando tudo isso é muito bem feito, a distribuição de lucros ela é isenta de imposto de renda até R$50 mil no mês ou até R$600 mil no ano, tá? E esse é um dos maiores benefícios de ter uma empresa estruturada. Inclusive, antes de 2026, essa distribuição de lucro ela era isenta, independentemente do valor. Mas com a reforma tributária já teve mudanças com relação à distribuição de lucro e já existe agora um adicional de imposto de renda. Mas tem um ponto aqui que quase ninguém te explica na prática, tá? Muitos empresários, eles não fazem isso de forma organizada. Simplesmente eles fazem o quê? Vários Pix ali de conta para pessoa jurídica, para conta para pessoa física e ninguém consegue entender. Se o empresário, na maioria das vezes, não consegue, imagina a contabilidade, né? E isso pode funcionar no banco, tá? Mas quando gera um problema dentro da contabilidade, o risco fiscal também existe. Então, se a contabilidade, por exemplo, não consegue identificar se aquele Pix é prolabore, é lucro ou é outra coisa totalmente diferente, a Receita Federal ela pode entender como retirada irregular ou até mesmo como um rendimento tributável, tá? Que aí você vai ter que justificar depois. E justificar depois é sempre mais difícil e mais oneroso do que se organizar antes, tá? Você vai pagar o preço por isso caso você não trabalhe de forma planejada e organizada. Existe um ponto comum aqui também, que a Receita Federal, a partir do momento que você abre uma empresa no qual você, por exemplo, é o único sócio, você tem o dever de administrar. Isso está previsto lá no Código Civil. Então você tem que exercer o papel de administrador. E o papel de administrador, ele exige alguns comportamentos que você precisa fazer. Inclusive essa de não misturar a conta de pessoa jurídica com física. Por quê? Porque se isso for caracterizado e a Receita Federal te fiscalizar, isso pode caracterizar o quê? Confusão patrimonial, meu amigo. E se caracterizar confusão patrimonial, a Receita Federal ela pode descaracterizar inclusive a sua empresa e te tributar integralmente na pessoa física com as alíquotas, aí você sabe, a partir de 27,5%, né? Então, se não é isso que você quer, você precisa trabalhar de forma organizada e não misturar essas contas. Mas vamos lá. E o engraçado é que um dos erros mais comuns, até parece que desde o princípio da humanidade, é misturar conta pessoal com a conta da empresa, tá? Pagar conta pessoal com a conta da empresa, por exemplo, aluguel de casa, cartão pessoal, compra online, supermercado, misturar conta jurídica com a conta física, ou seja, fazer o inverso. Eu não tenho dados aqui, mas eu acho que é um dos erros mais comuns dos empresários brasileiros. E o correto é simples, na minha visão. Se a despesa é pessoal, transfere o dinheiro para a conta da pessoa física e paga como pessoa física. Se a despesa é da empresa, paga com a conta jurídica da pessoa jurídica, trabalhando de forma correta para que se a Receita Federal venha te fiscalizar, você está
com o seu sono garantido. E uma terceira situação é que o empréstimo da empresa para o sócio é muito comum, tá? Vou emprestar um dinheiro da empresa para o sócio. Existe uma terceira possibilidade aqui, ó, que alguns contadores utilizam, tá? Que é o empréstimo da empresa para o sócio. Mas presta atenção, tá? Esse empréstimo, você concorda comigo que ele é uma operação financeira e isso pode gerar, inclusive, o IOF, além do risco fiscal se usado sem controle? Então não é algo para você fazer por conta própria sem orientação profissional, tá? Precisa de uma estrutura, de um contrato, de uma análise, de todo um planejamento para você, inclusive, saber qual que é a melhor forma de emprestar e tirar esse dinheiro. Então, se você tem um MEI, uma pequena empresa, isso é ainda mais importante para você, tá? Você precisa sim separar a pessoa jurídica da pessoa física, organizar o seu caixa. Isso, inclusive, vai facilitar o seu imposto para que você pague de forma correta. Vai evitar dor de cabeça lá na frente, ou seja, no futuro você não vai ter esse problema. Então, não é só burocracia, tá? É a proteção do seu próprio negócio, do seu próprio lucro. Se você quer organizar corretamente as retiradas da sua empresa, pagar menos impostos, ter segurança fiscal, fale com a gente aqui da CSP, tá? Comenta aqui embaixo já se você fazia esse tipo de transferência sem saber a diferença de Prolabore e distribuição de lucro. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Eu já peço para você agora, já compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que vive fazendo Pix aí de empresa para pessoa física, jurídica, e não tá nem aí e fala para você que é normal, tá? Organizar isso agora vai evitar problemas com a Receita Federal, tá? Então já compartilha esse vídeo agora com ele. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça, já se inscreva no nosso canal, já deixa seu like, que a gente vai ter bastante conteúdo para você que é empresário, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, hein?